A falta de saneamento básico ainda é causa direta de muitas doenças e mortes no Brasil. Em Alagoas, 85% dos dejetos são despejados direto na natureza. Com isso, os alagoanos sofrem com as doenças negligenciadas, males erradicados há décadas em países desenvolvidos. Na primeira reportagem da série especial Negligência SA, você vai conhecer quais são essas doenças. Vai conhecer também a história de uma família entregue à esquistossomose e por que, até hoje, os políticos brasileiros não priorizam o saneamento básico. A reportagem tem produção de Alexandre Lino, imagens de Flávio Santos e Chico Nogueira e edição de imagens de Paula Daniele. Veja. Sem nenhum tipo de tratamento, o esgoto avança e revela ao Brasil que está estacionado no século XIX. Em Alagoas, o injustificável desrespeito a um direito fundamental se reflete em números. O Estado lança 85% dos dejetos direto na natureza e em histórias como a de Maria Quitéria da Silva, 42 anos, chefe de uma família entregue à esquistossomose. Ela e seus 8 filhos têm a doença. O que a senhora acha que pode acontecer? Acho um problema grave, né? A esquistossomose foi descoberta em 1851 e compõe uma lista de doenças negligenciadas no mundo relacionadas à miséria e à falta de saneamento básico. No ano passado, só em Alagoas, a doença fez quase 6.500 vítimas. Em alguns casos, a esquistossomose provoca aumento do fígado e do baço e o ventre fica crescido. Daí o nome popular, barriga d'água. Porque a esquistossomose é a única parasitose, a única verminose que mata, certo? Ela tem formas gravíssimas. A pessoa, se não se tratar, ela evolui para uma forma grave que deixa sequelas sérias de fígado, de baço, de pulmão, de coração e também de paralisia dos membros inferiores, né? Então, e isso evolui para óbito. As pessoas, se não se tratarem, podem ir a óbito muito cedo, 40, 50 anos. Se pegou na infância, ela já morre por causa das lesões da doença. A gente continua enxugando gelo, é o que a gente pode ver. Por exemplo, daí o número de grande quantidade de casos perambulando nos ambulatórios, como os pacientes com insuficiência hepática, consequente à esquistossomose, paciente com insuficiência cardíaca, consequente à doença de Chagas, tudo isso relacionado à falta de moradia adequada, condições de saúde e saneamento básico. A família de Quitéria mora em Santana do Mundaú, município da Zona da Mata Alagoana, onde o rio serve para tudo. Quitéria e seus 8 filhos, que vivem com apenas R$ 270 por mês e por causa disso não costumam fazer 2 refeições por dia, sempre tiveram pelo rio a consideração que se tem por um grande amigo. Tudo a gente ia pro rio, tomava banho. Tudo então, até os grandes. Esse pequeno, só não esse outro de pequeno que tem 5 anos. Mas esse outro tudo a gente tomava banho. E a menina também. Agora eu nunca tomei banho, mas só lavava a roupa. Há um ano, a família está mais distante do rio. Se mudou para uma casa doada às vítimas da cheia de 2010, que devastou 30 municípios alagoanos e do estado vizinho, Pernambuco. Agora, Quitéria e os filhos estão longe do amigo Mundaú, mas não conseguem se afastar dos danos causados por suas águas poluídas. Além do verme da esquistossomose, os exames comprovaram a presença de outros parasitas, agentes de doenças como amarelão, ascaridíase e tricuríase. Em Santana do Mundaú não há coleta de esgoto e os pacientes enfrentam uma rotina interminável de reinfecção, lamenta o agente de endemias Eronildo Lima Brito. Para ela não contrair de volta a mesma doença, vamos pegar o esquistossomose de novo, ela tem que mudar a rotina de vida dela. Mas ela toma medicação,
continua a mesma rotina. Indo às vezes no rio, passa o rio, vai lavar roupa às vezes, toma banho. É isso que volta de novo a contrair, estormose de novo, volta de novo a fazer novo exame, medicado de novo. Santana do Mundaú não é exceção. As doenças de massa assolam Alagoas de ponta a ponta. Em 2 riachos, 0 de esgoto coletado, os sertanejos sofrem de diarreia. Distante tem, né? Criança doente, a barriga doendo, diarreia que nem aconteceu com meus 2 filhos. Além de diarreia, doenças como hanseníase, leptospirose e febre tifoide, há muito erradicadas em nações desenvolvidas, ainda representam uma ameaça aos alagoanos. À lista, acrescenta-se a proliferação de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e zika. O mosquito encontra em ambientes insalubres as condições ideais para se desenvolver. Fernando Maia, professor e médico infectologista do Hospital Elvio Alto, referência no atendimento de doenças negligenciadas em Alagoas, garante: um triplo investimento faria o país dar um salto em direção ao século XXI. Se você oferecer saneamento básico, água tratada e as vacinas que a gente tem hoje disponíveis no calendário vacinal, se você oferecer essas 3 condições para 100% da população, você evita 60% do adoecimento dessa população. Então, são as 3 medidas que têm o maior impacto na saúde pública de todos os tempos. Isso já está fartamente comprovado por estudos científicos. A OMS recomenda isso, os próprios governos recomendam, mas não executam. E aí o resultado que a gente ainda vê pessoas adoecendo dessas doenças que não deveriam estar acontecendo, mas infelizmente continuam acontecendo. Os males se espalham onde as condições de vida são precárias. As doenças negligenciadas também são as doenças da exclusão. Despertam pouco interesse da indústria farmacêutica e recebem pouco investimento em pesquisa e novos remédios. Romper o ciclo de vidas novas afetadas por doenças velhas ainda é um grande desafio brasileiro. Hoje a gente ainda continua usando remédios que a gente utilizava no século XIX e não tem muita perspectiva de melhora, porque os laboratórios não estão investindo nisso porque não tem quem compre a medicação. Qual é o interesse que o laboratório tem de produzir uma droga nova, de gastar dinheiro, tempo e dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento de novas drogas, se não vai ter retorno financeiro? Então a gente fica dependendo de iniciativas individuais, muitas vezes ligadas a órgãos públicos de fomento, geralmente aqui no Brasil, as universidades, e que aqui e ali você ainda tem uma ou outra descoberta, uma ou outra droga, mas é absolutamente insuficiente para as necessidades da população de uma maneira geral. E o que acontece é exatamente como você disse, a gente parece estar olhando para o século XIX. A gente ainda está lidando com doenças que já deveriam estar controladas e a gente ainda dá remédios para remédios que a gente utilizava antes, que são remédios problemáticos, difíceis de tomar, cheios de efeito adverso, mas que infelizmente a gente ainda tem que usar essas drogas porque a gente não tem nada melhor para usar. Porque os governos não compram, os laboratórios não produzem e no final das contas, quem é prejudicado é exatamente a população mais pobre, que não tem acesso a essas tecnologias. Segundo o Atlas da Vulnerabilidade Social, elaborado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Alagoas é o estado do Nordeste que apresenta o maior percentual de municípios com alta vulnerabilidade social. Os indicadores expõem compromissos de uma agenda atrasada mais de 150 anos. Para Constança Barbosa, doutora em saúde pública, pesquisadora da Fiocruz e embaixadora do Instituto Trata Brasil, esse raio-x de Alagoas mostra como o país ainda está distante de cumprir suas metas básicas de infraestrutura sanitária. É uma questão de prioridade política mesmo. Era preciso que esse país se conscientizasse. O Instituto Trata Brasil é uma instituição não governamental seríssima, né, no que trata de divulgação de números e denúncias, né, em termos dos males causados pela falta de saneamento. E a gente, enquanto academia, né, a gente representando o Instituto Trata Brasil, também a gente tem batido muito nessa tecla, né, que as doenças, a causa primária de várias doenças parasitárias
é a poluição fecal das nossas coleções hídricas. Mas um dia a gente chega lá, mas eu acho que está um pouco longe ainda. A Organização Mundial da Saúde avaliou quanto o Brasil ganharia se reduzisse o número de pessoas infectadas por enfermidades endêmicas no país. O controle de 7 DTNs, doenças tropicais negligenciadas, hanseníase, esquistossomose, leishmaniose visceral, oncocercose, tracoma, filariose linfática e chagas, aumentaria a produtividade em 55 bilhões de reais até 2030. Na reportagem de amanhã, você vai ver o desperdício de dinheiro público. Obras do PAC que poderiam resolver o problema do esgotamento sanitário estão paradas em Alagoas.